Começaremos a história de Dusdev a partir do momento em que os deuses dragões foram mortos pelos humanos, da mesma maneira que é ensinado nas escolas do país. Assim que os deuses dragões foram mortos, todos os humanos se viram livres e mais poderosos que qualquer outro animal. Não demorou muito para que esses seres dominassem o mundo sobre todas as outras espécies. Essa primeira época em que os humanos estavam se estabelecendo em grupos e expandindo seus territórios, ficou conhecida como Era das Civilizações. A Era das Civilizações é dividida em 3 eras menores: Início das Civilizações, Era dos Clãs e Era dos Reinos. No início das civilizações, nenhum humano ainda estava estabelecido na terra que havia acabado de conquistar. Todos eram nômades buscando sobreviver de qualquer maneira. Essa época foi marcada pelas guerras e batalhas que aconteciam o tempo todo em busca de território e recursos. Tirando Paulínia, a cidade sagrada e primeira cidade do país, fundada somente para a adoração dos deuses dragões, todos os outros grupos viviam em pequenas tribos para terem uma chance maior de sobrevivência. Essa primeira era durou de C0 até C9 e não teve grandes acontecimentos. As coisas mais importantes foram a criação de Paulínia e a criação da fala e da escrita. A segunda fase dessa época, a Era dos Clãs, durou de C9 até C22 e foi o período em que algumas famílias e tribos que moravam próximas se juntaram para terem mais poder. Isso garantia uma vantagem em guerras e uma segurança contra ataques, que eram muito frequentes. Foi nesse momento histórico que as pessoas começaram a sentir amor pelo próximo e ódio do diferente. Os laços familiares se expandiram para laços regionais. Os maiores acontecimentos foram a criação de famílias importantes como Tarcaios, Latescos, Gaios, Elfos, Doriéis, Passantinos e Xingeis. Para finalizar, o último estágio dessa primeira época, a Era dos Reinos. Com várias guerras e ataques o tempo todo, os clãs que faziam alianças com outros clãs e tribos tinham ainda mais poder que seus rivais. Muitas famílias começaram a se reunir em cidades e formar um reino para proteger seus cidadãos. Isso, além de manter a segurança das pessoas, ajudava a evoluir ainda mais o seu povo, pois não tinham que se preocupar com ataques o tempo todo de qualquer grupo de pessoas. Essa era também ficou conhecida como o Mando dos 40, pois todas as centenas de famílias, tribos e clãs se reuniram em 40 reinos diferentes. Reinos esses que se atacavam e declaravam guerra a todo momento. Essa era da época das civilizações durou de C22 até C63, e até hoje é a mais duradoura da história. Foi nesse período que as pessoas se tornaram mais agressivas e mostraram seus egoísmos. Todos os 40 reinos faziam tudo o que podiam para ter mais poder sobre o outro. No entanto, desses 40 reinos, apenas 4 se destacavam. E esses 4 deram início à próxima época, a Época das 4 Pontas. Depois de 63 anos da Era das Civilizações, nosso calendário foi atualizado pela primeira vez, mudando para a próxima etapa, a Era das 4 Pontas. A partir do ano 64 do nosso calendário, deixamos de usar a sigla C de civilizações e passamos a usar a sigla QP de 4 pontas. A Era das 4 Pontas se iniciou quando nós percebemos que dentre os 40 reinos existentes no país, 4 eram intocáveis. Nenhum dos outros reinos ousavam atacar esses 4, pois eram enormes e poderosos. Esses 4 reinos ficavam exatamente nos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E por isso que essa época recebeu o nome de 4 pontas. Essa era durou de QP 64 até QP 79. Foram 15 anos de uma dominação de apenas 4 gigantes do país, enquanto os outros 36 reinos brigavam entre si por migalhas. As 4 pontas, ou melhor, os 4 reinos tão poderosos foram Medley, Paulínia, Vizíria do Sul e Vizíria Sangria. Inicialmente, de QP 64 até QP 66, existiam apenas 3 pontas, Paulínia ao norte, Medley a oeste e a Grande Vizíria ao sudeste do país. No entanto, na metade de QP 66, a Grande Vizíria se separou em 2, Vizíria Sangria, a leste, e Vizíria do Sul, ao sul do país. Essa foi a época mais estagnada entre todas as épocas iniciais, pois os conflitos foram parcialmente cessados, e essas 4 capitais ficaram intocadas por 15 anos. Nesse período, não houve mudanças impactantes, apenas os reinos menores entravam em guerra buscando controlar mais territórios, mas sempre longe desses 4 gigantes. Esses reinos enormes eram poderosos demais para entrarem em guerra contra outros reinos. Era quase um massacre quando ocorria. No entanto, o que aconteceria se eles brigassem entre si? Foi isso que aconteceu na Guerra de Carne. A Guerra de Carne ocorreu no ano de GC 79 e durou apenas 4 dias, mas não se engane, esses 4 dias mataram mais do que todos os outros 78 anos somados.
Ela se iniciou quando a Vizíria do Sul e a Vizíria Sangria declararam guerra por alguns assuntos não resolvidos durante a separação. O leste do Rei Vampiro havia declarado uma marcha para cima dos lobisomens que moravam ao sul do país, em Vizíria do Sul. Um dia depois que a luta entre os vampiros e lobos iniciou, a cidade de Medley declarou guerra contra outra cidade poderosa que estava fora da batalha, Paulínia. Paulínia, entre todas as cidades, era a única que não queria guerra e sempre protegeu suas tradições sem apelar para a violência. Nenhum outro reino até então ousava atacar as cidades sagradas do norte, mas Medley não pareceu se preocupar. Então tivemos duas guerras acontecendo ao mesmo tempo em lugares diferentes. Ao sul, os vizirianos tentavam se proteger do ataque dos Vlatescos, de Vizíria Sangria, enquanto ao norte, os Polis lutavam para não deixar que o reino mais poderoso de todos os tempos, Medley, invadisse suas terras. Essa guerra prometia trazer finalmente o homem que reinaria todo o país, pois a briga sempre ficou entre esses quatro gigantes. Com essa guerra, o povo de todo o país já esperava conhecer o primeiro homem que governaria toda Dasdev, acabando com esse monte de reinos que existiam espalhados pelo país para estabelecer um único reino dali em diante. Ao fim da guerra, Medley triunfou sobre os Paulins do norte e quase matou todos eles, enquanto o povo de Sangria ganhou a batalha contra os lobos graças a um jovem de 16 anos chamado Aris Warren, que foi capaz de ganhar uma guerra sozinho. Então só restaram Medley e Vizíria Sangria, oeste contra leste. Esse último combate decidiria quem mandaria em tudo. O exército de Medley, que estava mais confiante e menos comprometido, não demorou para seguir marcha até as terras de Vlad para tomar o trono do país. Todas as pessoas sabiam que era uma vitória certa para o rei do oeste, que tinha o maior exército. Vlad não queria aceitar a derrota, porém ele sabia que se os dois reinos entrassem em combate, ele perderia. Então Vlad teve a brilhante ideia, junto com seu novo soberano Aris Warren, de... Quer saber? Acho que essa parte eu vou deixar para o próprio Aris contar para vocês no livro. Depois que Vlad usou seu soberano para interferir na guerra e impedir o avanço esmagador de Medley, conseguindo um empate na Guerra de Carne, o país entrou em uma trégua emergencial que teria uma duração indeterminada. Essa era de trégua entre o leste de Vlad e o oeste de Medley, após a Guerra de Carne, é a era atual em que nos encontramos no início do primeiro livro e é conhecida como Dívida da Guerra. A dívida da guerra se estabeleceu logo após a Guerra de Carne ter terminado e o país ter sido dividido para os dois reinos vencedores. Tudo que ficava a oeste de Encontriz se tornaria terras de Medley, enquanto tudo a leste de Encontriz, de Vlad. A capital Encontriz se manteria neutra nessa decisão, e não pertenceria a nenhum dos dois reinos, continuando a ser uma cidade independente. Essa era se iniciou no ano de DG 80 e continua durando após 6 anos desde que se estabeleceu. E é exatamente 6 anos após o início, em DG 86, que a série de livro A Campanha Sangrenta de Aris Warren começa.